Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui para mais um bate-papo aí do Café da Pecuária, que agora virou happy hour da pecuária, né? E a gente consegue fazer esse evento por causa daquelas empresas que apoiam, né? A Soesp, a Cross Agro Brasil, o Coitel Chaparral, a Liane Veículos, a Premix, Raposo Pneus, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Cicobi Medivalha, a Leilosul, GPB, Coima, Bolos da D, a GPS, a empresa minha do Gustavo, e a De Carvalho de Undir. E agora nós temos uma nova empresa que está entrando, né, para apoiar o café, que é o Legal Basic, que é uma empresa de aditivos nutricionais, que a gente vai fazer um evento junto com eles para vocês conhecerem como é que eles trabalham. Hoje a gente tem uma linha de aditivos que a gente usa para melhorar desempenho animal. A maioria são antibióticos, produtos que modificam medicamentos, né, que modificam a flora ruminal, intestinal. E a Oligobites trabalha com produtos naturais que fazem isso. A médio e longo prazo são produtos que vão prevalecer no mercado por causa das restrições que a Europa tem quanto ao uso de antibióticos. Mas a gente vai ter um café sobre isso, ter bastante mais detalhado bem esse assunto, né? A gente estava pensando em uma coisa para conversar esse mês e eu escolhi esse tema aqui porque agora em maio, a partir de abril, maio, é a época da gente fazer as coletas de amostra de solo. Então, para quem quer melhorar a sua produtividade, para quem quer melhorar a propriedade, agora vai começar o ciclo de atividades agropecuárias para quem trabalha com intensificação de pastagem, né? Então, se eu quero produzir mais por área, o mais comum hoje a gente ouvir assim, não, porque o eucalipto está pagando tanto, né? Porque a soja paga tanto, porque a cana está pagando tanto. Mas, quando a gente observa que as pastagens são intensificadas, ou seja, elas são tratadas como agricultura, a gente consegue ser tão competitivo quanto qualquer atividade agropecuária. A pecuária extensiva, ela não é competitiva em termos de rentabilidade por área, mas a pecuária intensiva, ela compete com qualquer tipo de agricultura, ela consegue. Mas para isso, a gente tem que fazer com que as nossas pastagens, né, sejam intensificadas, ou seja, eu vou trabalhar as minhas pastagens como uma agricultura de pasto. E antes que o Ernesto me corrija, né, não adianta a gente saber só produzir pasto, a gente tem que saber colher pasto. Então, a gente vai falar um pouco de pastagem intensiva, que na verdade é aquela que você consegue melhorar a produtividade e colher essa forragem com desempenho animal. Então, é isso que a gente vai conseguir melhorar a eficiência. Então, o que a gente pensa quando a gente fala em intensificação é uma agricultura de pasto. Então, a sua área de pastagem, ela vai ser cuidada, vai ter toda a atenção, todos os cuidados de uma agricultura de precisão de produção. Então, a gente vai fazer com que aquela minha área de pastagem produza o máximo. E assim como o agricultor, aquele máximo de produção tem que ser colhido. Então, é com o manejo que a gente faz isso, né? Então, o que a gente tem que pensar? É maximizar a produção por área. E a gente começar cada vez mais a gente usar um conceito que o agricultor é comum. Você nunca fala, eu produzo tantos
Até o agricultor até usa esse termo. Eu tenho minha soja produziu tantas vagens, meu milho deu 2 espigas. Mas o normal é eu falar assim: eu produzi tantos sacos de soja por alqueire, por hectare, eu produzi tantos sacos de milho. E nós, como pecuaristas, nós temos que começar a utilizar arrobas por hectare. Então, qual é a propriedade que é eficiente? É aquela que produz mais arrobas por hectare. E como que eu consigo fazer essa melhoria da produtividade rural? Eu fiz um exercício aqui de simulação. A média brasileira está aqui, ó. Nós produzimos de 4 a 5, em algum lugar até 6. Aí, se usando um proteinato na seca, aí, tu não consegue produzir até umas 6 arrobas por hectare. Então hoje a nossa produtividade está aqui. A taxa de lotação média é 1,3 cabeças e o ganho de peso médio anual é em torno de 0,3 quilos por cabeça dia no ano todo. E a gente tem uma produtividade aí de 5 a 6 arrobas por hectare. É só fazer uma conta muito simples, né? Multiplicar pelo valor da arroba, vocês vão ver que isso não compete. Qualquer arrendamento paga mais do que o faturamento bruto da pecuária extensiva. João, a média é 300 gramas cabeça aqui no correio do ano? No ano, é 340, um número mais ou menos assim, média Brasil, né? Então, por exemplo, o pessoal do Rally da Pecuária, eles visitam várias propriedades, vão fazendo um levantamento das propriedades em loco, né, de como está a produtividade. Então, eles têm muitas propriedades que eles visitam que já estão trabalhando com 25, 30, tem propriedades com 36 arrobas por hectare. Então, eu acho que isso, veja bem, apesar de não ser impossível, né, vocês vão ver, a gente trabalhar aí com 8, 9 cabeças por hectare e ganhando 900 a 1 quilo por dia, que é uma coisa totalmente factível, né? Quem trabalha com suplementação e adubação, você vai produzir 20 vezes mais do que a nossa média atual. Mas o que está faltando? Está faltando a gente pensar um pouco na produção de pasto como agricultura. E agora está um bom momento para a gente pensar isso. Por quê? Porque o que aconteceu com a pecuária? A pecuária ela tem duas vertentes muito importantes que influenciam a produtividade: a taxa de lotação e o ganho de peso por animal. Então nós investimos em melhoramento, em suplementação. Essa fase aqui, ó, melhorou muito. Então, com isso, a produtividade da pecuária aumentou bastante. Hoje, a pecuária nossa, ela é 30%, 40% mais eficiente do que ela era 20, 30 anos atrás. A pecuária brasileira, certo? Todo mundo fala que pecuarista é atrasado, não sei o quê, o pessoal adora falar mal de pecuarista. A pecuária ela tem um aumento médio de produtividade em torno de 2,5% ao ano. É mais do que o dobro do que a indústria. Então, veja bem, a pecuária, que a turma fala atrasada, ela tem um aumento médio de produtividade anual maior do que muitos setores da economia. Mas, ainda assim, nós temos um potencial muito grande. É uma balança que ela está pendendo muito para o lado da produtividade animal e esquecendo a produtividade rural, né? E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que a gente poderia mudar um pouco essa balança, principalmente agora, por exemplo, se você falar, eu fiz as contas aqui com a arroba de boi 285. A arroba de boi 285, quem trata, suplementa, quando confirma, leva tinta. Pouco, diminuiu o prejuízo porque a diária está um pouco mais barata, mas boi de 285 não paga confinamento. Agora, se você comprar boi sem ágio, pode até pagar, mas normalmente não paga.
Agora, o boi de pasto, ele paga. O garanto que você pode fazer conta aí, a roupa de boi a 285 dá menos dinheiro que a 300, mas dá lucro. Então, esse momento de inversão de ciclo, em que a roupa está mais barata, é um momento da gente pensar na produtividade animal em pastagem, que é o grande gargalo da nossa pecuária. Tem uma história aí tem uma turma da Nova Zelândia veio visitar o Brasil e eles foram ver umas áreas adubadas, né, com o pessoal aí conversando lá com o pesquisador da Embrapa, poxa, muito bom o sistema. Aí o pesquisador falou assim, o duro é que os produtores brasileiros não adotam a tecnologia, né, isso aí é pouca gente, né, e o cara da Nova Zelândia falou assim, ainda bem, né, porque, só que a gente fala, ainda bem que vieram para cá produzir, né, Ernesto? Então veja bem, a gente tem um potencial muito grande de produção em pastagem. Olha só, hoje a média brasileira é 20 vezes menor do que o potencial bovino. Não é uma coisa absurda, não. Tem um produtor lá, um pequeno produtor de leite, ele tem uma taxa de lotação lá é 1 hectare, tá? 1 hectare, só que faz 19 anos e meio que ele tem isso, 1 hectare lá. E ele trabalha no verão, chega a pôr 14, 15 vacas nesse 1 hectare, que dá 30 bezerros por hectare. Então, dá mais, né? Porque as vacas dele lá não tem 450 kg de vaca de leite, tem mais. Então, vocês vejam o potencial que a gente tem de produção, né? E o que a gente vai falar hoje? Em vez de a gente pegar e falar assim, olha, então o João me convenceu, eu vou intensificar a minha propriedade, eu vou fazer inteirinha. Não, é a gente fazer isso passo a passo. Então é isso que a gente vai conversar um pouco, para pelo menos, já tem o pessoal do Rally da Pecuária visitado muitas propriedades que estão na faixa de 30 a 40 arrobas por hectare. João, mas não pode, de certa forma, mascarar o resultado quando a gente fala em arrobas por hectare? Porque eu posso ter essa arroba de suplementação. Pode. O número ideal não seria rentabilidade por hectare? Não, no fim nós vamos chegar na rentabilidade. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar uns dados aí, eu fiz umas simulações com os preços da arroba de hoje e preço de adubo de hoje. Mas a suplementação ela não vai sair mais do processo. Hoje, o tipo de gado que nós chegamos, o tipo de manejo, o tipo de gado que o mercado quer, você não vai poder bater boi de mais de 2 anos. 30 meses é o limite, porque é o boi China. Então a gente vai ter que continuar isso. Você tem que, por exemplo, o confinamento hoje. O cara no confinamento hoje entrega esse monte de arroba, mas o resultado é negativo. Hoje entrega. Esse é o ponto. Não, mas só que o confinamento, veja bem, a gente tem que ter 2 ideias do confinamento. O confinamento, ele é uma estratégia de produtividade animal. Por que o produtor tem confinamento? São vários motivos, mas o principal motivo é você ter um elevado ganho de peso por animal e entregar esse animal mais cedo, um tipo de acabamento que o frigorífico quer, e normalmente animal inteiro por estratégia. Agora tem um detalhe aqui, depois eu vou mostrar para vocês. O confinamento, se ele empatar, ele não é ruim. Porque o grande segredo da pecuária é produzir boi a pasto. O problema é que a gente está produzindo pouco boi a pasto. Então a gente tem que produzir mais boi a pasto. Agora, o confinamento, a partir de um determinado momento de intensificação, eu vou mostrar para vocês, se você não tiver ou confinamento ou qualquer outra estratégia de retirar os animais da propriedade, ou seja, ter algum suplemento, algum osso, você não consegue manter os animais na propriedade. Mas o que eu queria deixar o recado é o seguinte: às vezes o produtor vai lá, visita uma propriedade e fala, o cara aduba a propriedade inteira, tem confinamento, mas isso aí não dá certo, porque é muito investimento.
Então, qual é o conceito que eu queria passar? Se vocês guardarem esse conceito, eu já vou ficar contente. É de fazer um investimento de forma gradativa. É um passo de cada vez. E tem duas formas de eu fazer isso. No fim, o resultado é o mesmo, é melhorar todas as pastagens da minha propriedade. Mas tem dois caminhos que eu posso fazer, e eu já testei os dois na prática. Tem produtor que adotaram os dois sistemas, a gente pode até conversar depois. E então tem um caminho que é essa intensificação gradativa, e tem um caminho que é intensificação em pontos. Nós vamos falar um pouquinho dos dois, aí cada um tem que ver qual é o melhor. Independente da estratégia que eu escolher, o primeiro passo é eu fazer um levantamento da fertilidade da propriedade. Se eu já aproveitar e fizer os tipos de solos que eu tenho, saber como que está, é interessante. Isso aí eu andei fazendo em algumas propriedades, vocês não sabem o tanto que isso facilita o planejamento do que você vai fazer na sua propriedade. Só o fato de você ter um mapa de solos da sua propriedade e você conhecer como que é cada área. E aqui, quando você vai fazer isso de forma gradativa, você vai fazer um levantamento de todo, então você conheceu a fertilidade de como está a sua propriedade. Aí vem o segundo passo, que é a definição do plano de investimento. Porque a roupa está ruim, eu não vou adubar nada. Aí a roupa está boa, eu vou adubar um monte. Aí você aduba um monte para comprar um monte de bezerro caro para pôr lá no pasto. Não é assim. Você tem que montar uma estratégia, ou agora, né? A roupa está barata, claro, mas agora a roupa está barata, o bezerro está barato, mas agora não vou investir porque está ruim e também não adubo. Então, qual que é a estratégia? É você montar um plano para a sua propriedade. Eu vou investir, quanto que eu consigo investir por ano em fertilidade do solo? Eu consigo investir 5% do meu faturamento, eu consigo investir 10 mil, eu consigo investir 50 mil, 1 milhão, não sei, você vai definir. Aí, em cima daquilo que você tem para investir, você vai ver qual que é a melhor estratégia. Então, você tem que definir o seu plano de investimento. Por quê? Aí vem essa parte aqui. Você vai começar a correção desse sistema pelas piores áreas. Por quê? Qual que é a ideia disso? A ideia é o seguinte: você tem a propriedade, você vai gradativamente elevar os níveis de fertilidade médio da sua propriedade ano a ano. Então a sua propriedade em 2023 é melhor que 2022 e em 2024 ela vai ser melhor que 2023. Aí o que eu vou fazer para subir a média? Eu vou pegar as áreas piores e vou fazer uma correção dela. O que vai acontecer? Aquelas, desde que tenha passo, não vou adubar uma área que precisa reformar. Mas se eu tiver que reformar, eu jogo um pouquinho de calcário, adubo e ela já vai melhorar. Mas o que vai acontecer? Naquele meu plano de investimento, eu vou todo ano melhorando a pior parte da minha propriedade. Então o que acontece? Com o tempo, a minha média de fertilidade da propriedade vai aumentando. Vai chegar um momento que toda a minha propriedade ela tem um nível de fertilidade elevado. Então eu posso fazer o que eu quiser, até arrendar, se eu quiser. Mas o que interessa é o seguinte: as minhas pastagens, de uma maneira geral, vão estar mais produtivas. Qual é a vantagem desse sistema? O investimento por hectare é menor. Então eu vou fazer um investimento, um tipo de adubação mais econômica, mais barato, de acordo com o meu plano de investimento. Então, o que esse meu plano de investimento vai definir? Quantos hectares dessa área pior eu vou fazer por ano. Aí todo ano eu vou fazer 10 hectares, 100 hectares, 1000 hectares, cada um tem que ver a sua capacidade de investimento. Então eu vou começar pela pior parte da propriedade. E aí vou elevando gradativamente. E por último, vai ser a área melhor, né? Porque já estava no nível de fertilidade melhor, até eu chegar lá, a propriedade inteira já está melhor. Aí eu tenho que fazer meus acompanhamentos. Aí o que eu faço?
faz? Primeiro eu faço um monitoramento geral da propriedade. Aí, ano a ano, eu faço análise só das áreas que eu vou trabalhar. Análise de solo não é nada absurdo, mas, por exemplo, esse tipo de trabalho aqui, ó, ele custa aí 15, 20 reais por hectare. Então, é um trabalho, não é algo absurdamente caro, pelo retorno que dá, a relação benefício é muito favorável, mas é um investimento que eu tenho que fazer, né? Então, nos anos seguintes, após esse levantamento, eu defini minha estratégia, aí eu só vou fazendo análise daquela, eu vou reformar essa área aqui, eu vou recuperar essa área aqui, então eu vou fazer análise só dessa área. No segundo ano, eu vou fazer daqui, então eu faço análise só daqui, e assim por diante, né? Então, aí eu vou fazendo os acompanhamentos e correções. Isso aqui, ó, é um experimento que o pessoal da Embrapa fez, por isso que eu achava importante mostrar. Eles conseguiram, nesse experimento, medir uma coisa que é a realidade. Quando o produtor fala, eu não adubo, eu não aplico calcário, não faço nada. O que acontece com aquela propriedade que não usa corretivos? Ao longo dos anos, a produtividade vai caindo. E eles mediram isso nesse experimento. Então, ó, numa propriedade que tinha uma taxa de lotação de 1,15, o AS por hectare, mais de 2 bezerros, foi caindo. No quinto ano já estava produzindo 40% menos. A taxa de lotação era 40% menor. Aí ele comparou uma adubação leve. Quem já adubou pasto sabe que isso é uma adubação bastante leve. 20 quilos de P2O5 e 20 quilos de K2O por hectare ano, que é uma adubação bastante leve. O que ele conseguiu com essa adubação? Ele conseguiu manter a produtividade da pastagem. A gente fala adubação de mantença. Você vai adubar só para a sua pastagem não degradar, então ela vai continuar produtiva por mais tempo. Vai ser esse produtor lá de Ayumas, lá que eu estava citando de exemplo, tudo bem que é uma área intensiva. Estava conversando com ele, ele tem a área de 19 anos e meio. Então você imagina uma área que tenha 19 anos e meio, nunca reformou, nunca recuperou nada e continua com a taxa de lotação alta. E aqui ele adubou um pouquinho mais. O que acontece quando ele melhora um pouquinho a adubação? 40 kg de P2O5 por hectare ano. E isso aqui, ó, não dá nem 100 kg de mato por hectare, 250 kg de mato por alqueire, não é nada. Mas o que aconteceu ao longo dos anos quando a gente trabalha com adubação? A produtividade foi aumentando. Então, enquanto aqui, onde ele não fez nada, ele estava produzindo 40% a menos, onde ele jogou uma adubaçãozinha lá, mequetrefe lá, só para melhorar um pouco a produtividade do pasto, no primeiro ano já produziu bem mais, mas a grande diferença foi no quinto ano, que a produtividade aumentou em vez de cair. Com isso, o ganho de peso por área também aumentou. Então, enquanto aqui a produtividade por área foi diminuindo, quando ele usou 20 quilos, ela se manteve, e quando ele usou 40, ela aumentou. Mas o impacto disso na produtividade é que eu quero que vocês vejam. Ele gastou de adubo, fora calcário, 0,86 arrobas. Mas no quinto ano, na área que ele fez uma adubação menor, ele estava produzindo 7,6 arrobas por hectare a mais. Uma pequena adubação, 20 kg de P2O5 e 20 kg de K2O por hectare ano. E quando ele melhorou um pouquinho a adubação, no quinto ano, ele estava produzindo 11,3 arrobas a mais. Então, vejam bem, nós começamos a falar de um nível de produtividade diferente. É uma pecuária com um nível de fertilidade, pouca coisa que você está adicionando, mas que você está trabalhando agora com um nível de produtividade muito melhor. Então, qual é a ideia da intensificação gradativa? É você fazer com que a sua propriedade, a médio e longo prazo, deixe de ter necessidade de reformas, a não ser que você queira trocar a planta forrageira, sair um capim novo lá, quero
trocar, então tudo bem. Mas se não, a reforma deixa de ser uma atividade da sua propriedade. No médio e longo prazo, a sua produtividade vai aumentar. Professor, ali não foi utilizado nada de N. Nesse caso aqui não. Nenhum dos anos. Não, nenhum ano. Usou calcário, a área já estava corrigida, né? Mas nos 5 anos do experimento também não fez escalagem. Agora, qual é uma vantagem adicional que você tem desse sistema? Imagina o seguinte, chegou agora em fevereiro, está chovendo bem e tal, você fala assim, pô, o bezerro está barato, vou aproveitar, vou comprar um pouco mais de bezerro. Você já jogou calcário na sua área quase inteira, você já jogou fósforo na sua área quase inteira, a sua área não tem problema de pH, não tem problema de saturação de bases, ela tem um fósforo acima da mantença que a pastagem precisa, o bezerro está barato, o que eu vou fazer? Vou fazer uma adubação nitrogenada e vai aumentar a minha produtividade do meu capim, ó, adubo nitrogenado, isso aqui, ó, 50 quilos por hectare de N por vez, mais ou menos 100 quilos de ureia, 200 quilos de ureia, 400 quilos de ureia. Olha o crescimento do capim, é exponencial. Então, você não vai usar nitrogênio nesse tempo, mas se você está numa situação que você está precisando de pasto, você vai lá naquele solo, daquelas áreas que você já corrigiu, que não tem problema de acidez, não tem problema de fósforo, e joga um pouquinho de nitrogênio. É recomenda, por exemplo, do solo. Tudo aquilo que tem no caso da nossa casa, é sobra do outro, a milho, a partir de quantos Vou falar, até eu tirei do termo, mas veja bem, é o seguinte, quanto mais profundo for a correção, melhor. Porém, você tem um passo que está formado, já está estabelecido. Você vai gradear, subsolar, incorporar lá no fundo, não é interessante. Então, o que acontece? 90% do sistema radicular das forrageiras está numa faixa de 10 centímetros. Então, se você for fazer a correção, você vai corrigir para 10, 20 centímetros, certo? Aí você fala assim, não, mas eu quero melhorar o sistema radicular mais profundo. Aí você entra com gesso. Aí é a estratégia da gessagem, porque o gesso, ele percola no solo, ele é móvel no solo. O sulfato vai levar cálcio lá embaixo. O gesso não corrige pH no solo, mas ele corrige alumínio. Então, se você usar gesso, você vai ter um sistema radicular mais profundo. Do ponto de vista da pastagem, do nível que a gente está trabalhando, você não precisa se preocupar mais do que 10 a 20 centímetros. Eu, particularmente, eu faço assim. Eu faço análise de um pasto já formado, eu faço análise de 0 a 10, até eu corrigir de 0 a 10. Quando ele está corrigido de 0 a 10, eu passo a fazer análise de 0 a 20, porque o cálcio, o fósforo, eles são um pouco móveis no solo. Mas se você aduba todo ano, é uma prática rotineira na sua propriedade, cresce sistema radicular, tem movimentação do solo, o cálcio acaba descendo um pouco, o fósforo acaba descendo um pouco. Então você vai corrigindo a profundidades maiores. Então, depois que você corrigiu de 0 a 10, você corrige de 0 a 20. Aí você passa a fazer as amostragens no pasto formado de 0 a 20. Mas é assim, pasto formado você faz a amostra de 0 a 10, pasto que você vai reformar você faz de 0 a 20, e quando você quer corrigir superfície, aí você entra com gessagem na sua pastagem. Mas o importante disso aqui, ó, dessa ideia do nitrogênio, é o seguinte: o nitrogênio nesse sistema ele é estratégico, ele não é uma prática rotineira. Você não vai jogar nitrogênio todo ano, você vai jogar nitrogênio quando você está com necessidade de pasto no verão,
Aí você fala, pô, se eu aparecer uma oportunidade aí, comprei um gado barato, eu não quero vender minha desmama agora, aí você aduba e você vai ter uma reserva. Por exemplo, se você adubasse em fevereiro, março, você vai ter uma alta produtividade e vai produzir uma reserva para seca. Ou o contrário, foi um ano muito difícil, você quer ter pasto, em vez de ter pasto só em dezembro, você aduba com nitrogênio em setembro, outubro, você já vai ter pasto em outubro e novembro. Então, mas só que se o seu solo não está corrigido, você vai jogar nitrogênio e você vai perder 50%, 70% dele. Agora, se o seu solo está corrigido, você vai colocar nitrogênio e não vai perder, pode perder por volatilização, por esfriação, mas não porque o seu solo está. Então, essa que é a ideia, aqueles solos que você vai corrigindo gradativamente. Você pode, esporadicamente, também trabalhar com uma adubação nitrogenada para melhorar a taxa de animais da propriedade. A outra estratégia é a seguinte, é você fazer top, você vai pegar aquela área que você vai intensificar, não, aqui nessa área que eu vou intensificar, eu quero ter o máximo de produtividade. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer a mesma coisa, vai fazer um levantamento da fertilidade da propriedade, vai ter que fazer o seu planejamento de investimentos, só que agora você não vai mais focar na propriedade inteira. Você vai focar 5 a 10% da sua área por ano. Então você, naquela área, aí sim você vai fazer um trabalho realmente de intensificação com o objetivo de máxima produtividade. Você vai pegar esses 5, 10%. Por que tem que ser 5, 10%? Porque você vai ter que montar uma estratégia para trabalhar com altas taxas de lotação nessa área. Se você vai ter altas taxas de lotação, tem que ser pastejo lotacionado ou cerca móvel, né? Mas você vai fazer um investimento alto aqui nessa área de infraestrutura, aguada, cerca, vai ter corredor. Então você tem um investimento. Então você tem que começar em módulo e vai fazendo um módulo a cada ano, ou a cada 2 anos, você vai montando uma estratégia de longo prazo. E agora aqui você vai começar diferente, você vai começar na área melhor. Por quê? Porque você vai jogar bastante calcário, bastante fósforo, bastante nitrogênio, bastante potássio, micronutriente, enxofre. Então o que você tem que pensar agora? Pô, se eu pegar a área que é melhor da minha propriedade, o meu investimento inicial vai ser menor. Então eu vou trabalhar pensando o contrário, eu vou fazer um investimento inicial menor. E aquela área que é melhor, como eu vou gastar menos, ela vai me produzir recursos mais a longo prazo para eu pagar o restante da área. Só que agora essa área pequena vai ser trabalhada intensivamente. Então, a minha área inicial vai ser a melhor área da propriedade. Por quê? Eu vou gastar menos calcário, menos fósforo, menos potássio. Vou fazer um investimento inicial menor. Então, eu vou lá, na área melhor, eu vou montar o meu rotacionado. Então, essa área aqui, ó, eu vou gastar com cerca, talvez vou ter que disponibilizar água, corredor, mais cerca. E aí eu vou fazendo os meus módulos conforme a minha capacidade de investimento. E a última área vai ser a pior. A não ser que no percurso eu tenha que reformar essa área. Aí vai ser um pasto novo, ele vai passar lá à frente. Não vai ser mais a pior área, ele vai estar entre as melhores. Aí eu posso avançar aqui. Mas nesse sistema você vai fazendo os módulos do melhor área para o pior. Não só a fertilidade. De repente a propriedade lá tem uma cabeceira lá que tem uma terra que tem uma energia melhor, então a resposta vai ser melhor. Então tem que analisar, mas você vai começar sempre do melhor área. E aí eu vou trabalhar no sistema de alta fertilidade.
aquela areazinha vai ser a minha horta, que eu vou produzir o máximo de forragem numa área pequena. Mas apesar de ser uma área pequena, eu vou mostrar para vocês o tanto que melhora a produtividade. Então, ó, eu vou fazer calagem para V% acima de 70. O pessoal usa isso aí para milho, soja. Agora tem gente que está começando a usar também, mas soja era até menos. Então, é um V% pH 5,5 a 6. Então, você vai trabalhar com um milho, por exemplo. Depois eu vou mostrar umas contas para vocês de calcário. Aqui, no mesmo análise de solo, aqui nesse sistema você vai precisar de 3 toneladas, enquanto no outro sistema você vai precisar de 1,5. Não, acho que é de 0,7 ou 1,2 toneladas. Então, a quantidade para você elevar o V% para 70 é muito maior do que você vai levar para 60, 50, dependendo do sistema que você está trabalhando. Eu vou levar cálcio para 65% da CTC. Então aqui é uma agricultura de pastagem. Não pode faltar nada. Fósforo, eu vou levar para 30 miligramas de fósforo por decímetro. Mas por que 30 miligramas? Porque as forrageiras tropicais, elas respondem linear até 30 miligramas por decímetro cúbico. Então, a partir de 30 miligramas por decímetro cúbico, aí ela já não responde tão bem a fósforo. Mas até 30 ela responde bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que elevar até 30. Mas nós não vamos fazer essa conta, mas só para você entender, pegar um solo médio aí, ele tem em torno de 6 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. A gente quer elevar para 30, você tem que jogar 20. O fósforo suficiente para elevar para 24. Mais ou menos vai dar uns 240 quilos de P2O5 por hectare. 240 quilos vai dar mais ou menos umas meia tonelada de mato. Que é R$ 1.500 por hectare, só de mato. É um absurdo, não dá para fazer isso, viabiliza. Então, o que eu falo para as pessoas fazerem? Você faz uma boa adubação fosfatada, 90 kg de P2O5 por hectare ano, que é muito menos, 1/3, 25% do que o solo precisa, e todo ano você vai pondo essa adubação até você chegar nos 30. Por quê? O fósforo, apesar dele ter grandes perdas no solo ácido, ele é um dos adubos que mais deixa residual no solo. Então, quando você joga 90 kg de P2O5 no solo, a planta não consegue utilizar esses 90 kg, então sempre vai sobrar. Aí o que vai acontecer? Se todo ano você jogar 90 kg, no médio e longo prazo você vai conseguir chegar nos 30. Então é uma estratégia para você reduzir o investimento. O pessoal que manda fazer análise aí no laboratório e pede recomendação, eu vejo as recomendações assim, o cara já fala para jogar 200 kg de P2O5. A hora que você vê a adubação, assim, você cai de costa. Por quê? Porque o cara vai na receitinha, e a gente não pode ir na receitinha, você tem que ir naquilo que dá a melhor relação benefício-custo. Então você tem, mesmo nesse sistema que é super intensivo, tem formas de você fazer que fica mais econômico, né? Por exemplo, potássio, você tem que elevar para 5% da CTC. Se você jogar o potássio tudo de uma vez num solo arenoso, ele é lixiviado. Então a gente tem que parcelar o potássio e ir aplicando durante o verão. Aí eu fui fazer uma conta, falei, mas será que está compensando adubar, né? Aí fui fazer uma conta. Aí eu peguei um sistema aqui, ó, é tudo a mesma análise de solo, sem adubo, extensivo. O que é extensivo? É aquela adubaçãozinha só para a planta, o pasto não degradar, um pouquinho de calcário e um pouquinho de fósforo. A semi-intensiva já é para ir aumentando a produtividade todo ano e põe um pouco de nitrogênio, você vai aumentando todo ano.
E a intensiva, que é que nós estamos falando, que é o seu módulo ali, que você vai fazer uma adubação intensiva. E coloquei a irrigada, porque, bom, já que eu vou fazer um módulo intensivo, se eu quiser irrigar, como que é isso aí, né? E olha como os custos vão aumentando. Sem adubação não gasta nada. Só que tem um custo indireto aqui da reforma do pasto. O produtor que não aduba, ele tem que ter um custo de reforma de pasto. Na extensiva você vai gastar R$510 por hectare ano, R$1.200 por alqueire, mas você não vai reformar mais pasto. Na semi-intensiva você vai gastar R$1.200, na intensiva R$3.500 e na irrigada R$8.000. Só que, pessoal, isso é em 5, 10% da propriedade. Não é na área toda. Normalmente, a hora que o cara vê essas contas, ele assusta, porque ele faz a conta, tem que vender a propriedade. Mas, na verdade, isso aqui ó, é um módulo de 5, 10% da propriedade, que você vai fazer gradativamente. Quando você faz uma correção melhor, a taxa de lotação também vai subindo. Você consegue, aqui eu fiz na intensiva, eu fiz uma adubação para 6 UAs por hectare, 300 kg de N por hectare, que dá 670 kg de ureia por hectare. Então é bem bastante ureia. E no irrigado até põe um pouquinho de cerca de galinha lá, porque eu falo, não, quero corrigir meu pasto. Então, olha só, eu vou gastar R$8.000 no irrigado só de adubação, hein? Não tem o custo pivô aqui, que é mais uns 25.000. Tá? Aí, no intensivo eu vou gastar 3.500, só que olha o que vai acontecendo com a minha taxa de lotação por área. Ela vai aumentando e a minha produtividade em arrobas por hectare também vai aumentando. Então eu vou produzir só que é em 5, 10% da propriedade. Mas isso vai ter um impacto na minha propriedade como um todo. Como aqui eu considerei uma arroba de R$285, então eu vou ter essas receitas por área. Certo? Aí eu tenho que tirar o custo. Qual que é o meu custo que eu gastei de adubo e mais o custo de manutenção dos animais? Como eu não tinha esse custo de manutenção, eu considerei aquele custo caboclo lá que a gente põe 20% da arroba, né? Mais ou menos o que a turma gasta é 20% da arroba por cabeça mês, né? E aí em torno de então é R$57. Então 57 vezes 2 bezerros, né? Você vai gastar aí 114 por mês, que vai dar 1.195 por ano. Agora, aqui é a receita, aqui ó, a despesa aqui é a despesa. Aí você vai ter esse custo para manter os animais. Aqui no irrigado é muito mais caro, porque eu tenho muito mais animais, né? Aí eu pego a minha receita, tiro a manutenção dos animais, o que eu gastei de adubo, vai dar o meu lucro por área. João, esses 20% que você estimula aí de gasto? É vacina, é vermelho, mão de obra, maquinário. Mas dá mais, não dá? Ou não? Não, Mas isso computando o pasto? Não. Computando o pasto próprio. Mas vamos fazer, se o cara fosse pagar o pasto, né? Aí dá mais. Certo. Então, quer dizer, não está pagando o pasto dele, né? Então, eu fiz a conta assim, R$57 por cabeça mês, aquele cara que é, considerando todos os custos que ele tem na propriedade, menos a ocupação. João, a gente falou aí de incremento via produto. E somar produto e manejo? Aquele trabalho do Sila, onde ele fala que 2 áreas, uma adubada com manejo ruim, e uma adubada, e uma não adubada com manejo bom, colocando os animais na hora certa, a produtividade do manejo bom foi maior do que só adubado com manejo ruim. O melhor dos mundos é você adubar e manejar. Não, ó, veja bem, Ernesto, eu particularmente acho o seguinte, eu tenho até uma frase que eu falo assim, manejo funciona sem adubo.
adubo não funciona sem manejo. Se você... Por que eu falei que tem que ser uma área pequena e você começar com pouco, 5, 10% da propriedade? Porque se você errar no manejo, seu projeto não rola. Eu dei consultoria para uma propriedade, e a propriedade era assistida pelo professor Cláudio Haddad. Cara, fera. E não deu certo. Não deu certo por quê? Porque ele atrasou uma visita na propriedade, os caras erraram o manejo e tiveram que roçar não sei quantos hectares lá de bombaça. Então aquele pasto que era para o gado comer, que foi adubado para o gado comer, ele gastou diesel, ora máquina, para roçar o pasto. Então vejam bem, se você não tem condições de fazer o manejo correto, você não pode adotar esse sistema. No outro sistema gradativo, o que é? Você estava com uma taxa de lotação de 1 ou A, você vai passar por 1,2. Você estava com 1,2, você vai passar por 1,5. No ano seguinte, você vai para 1,5 e no outro você vai para... No fim, você vai chegar a 2 watts por hectare sem nitrogênio. Mas o que eu digo no processo, por exemplo, a gente sabe que toda vez que esse animal colheu esse capim na altura ideal, ele perfilha mais e emite mais raízes. Então, assim, né, tem algum trabalho mostrando assim, a sinergia entre produto e processo? Existe. Tem um trabalho do Mocho, como é que é o nome do Mocho mesmo? Nossa, louco. Hoje ele está na Troll Nutrition. Ele fez um trabalho, um experimento lá de manejo. Ele comparou várias alturas de saída do gado, mediu o crescimento de raiz, sobra, e o trabalho dele mostra bem isso. Se você... É o melhor dos mundos. Então vejam bem, esse sistema de você intensificar, aonde foi implantado, que eu vi que não deu certo, o cara errou no manejo. Que não é fácil. Não é fácil. E é o seguinte, ó. Você imagina a seguinte situação. Vou pegar um caso típico desse ano. Tem uma pessoa que orienta aí e veio a seca. O cara estava sem pasto. Mas o preço do bezerro estava bom, não tão bom quanto agora, mas estava bom um pouco. Um monte de bezerro. Pode comprar aqui. Você vai adubar no verão, cabe em todo lugar. Pode comprar. Aí o cara comprou, eu falei que cabia. Comprou lá. Ele queria comprar 200 caras. Resumindo, eu falei para ele comprar 1.200 e ele comprou 900. Eu falei, não, então compra só 1.000, porque ele estava com medo, ele comprou só 1.000. Resumindo, não chovia. Aí, o cara falou, não vai caber. Eu falei, não, fica tranquilo, você vai adubar no verão, não tem problema. Aí chegou o verão, chuva. Esse ano foi ótimo, chuva. Mas não tinha luz. Adubou, teve pasto que ele adubou, o gado rodou, o primeiro que adubou rodou e estava do mesmo tamanho, porque não tinha luz. O capim ele precisa de água, mas ele precisa de luz. Aí, não sei se vocês lembram agora, não sei se foi no começo de fevereiro ou final de fevereiro, deu uns 10 dias de sol. Rapaz, o capim que tinha adubado. O João vem, você precisa ir lá comigo porque vai perder capim, não sei o que eu faço, não sei o que. Aí nós fomos juntando os lotes para pôr nos pastos adubados e o pasto que era para ficar 2 dias, ficou 4, 5 dias. Só que o que aconteceu? Aí é estratégia de manejo. Tinha uma área que era Marandu, Brisantão, nós tiramos tudo o gado do Brisantão, passou, vai perder, como reserva para seca. Mas lotamos a área adubada lá, mais de 600 cabeças uns 120, 100 e poucos hectares assim, e não deu conta de consumir a pastagem. Então veja bem, que é aí que entra um problema de você intensificar a área toda. Imagina uma propriedade que intensificou a área toda. Antes não tinha pasto, depois tem pasto demais, não tem gado. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um planejamento de intensificação e você, por exemplo, se faltou chuva,
você pode tirar o gado da área do gado e acomodar no resto da propriedade, até um certo limite, né? E se está chovendo muito, você pode pegar o gado da propriedade e jogar dentro da área do gado e melhorar o manejo da área do gado e conseguir consumir aquela parte. A única coisa que tem que ter em mente é o seguinte: a área do gado é o filé mignon da propriedade. Então é onde você tem que concentrar os esforços para você. Mas o que eu queria, o importante é que ele se paga. Agora, se paga, mas e o reflexo na propriedade? Então, quanto mais eu adubar, melhor vai ser meu lucro por área, mais eu vou produzir na minha propriedade. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. O impacto que tem, você intensificou um pouquinho, já melhora muito a produtividade. Aqui está difícil de ver, vai por 5%, quase dobrou a taxa de lotação. Se você intensificar 5% da sua área. Se você intensificar 10%, aí dobra. Porque aqui eu comecei com 1,3%, 10% já dobra. Se chegou a 25%, você dobra a taxa de lotação da propriedade. Então, se você intensificar, por exemplo, olha, eu tenho uma propriedade hoje, eu quero intensificar, eu quero dobrar a minha capacidade de suporte. Eu vou adubar tudo. Pode no outro sistema. Mas se você intensificar, tiver condição, minha propriedade é fácil de dividir, você intensifica aí 20% a 25%, você dobra a capacidade. A conta que eu faço do confinamento também é essa. Quem não tem confinamento e passa pelo confinamento, dobra a quantidade de animais abatidos por ano. E nessa intensificação seria aquela mais a segunda, a primeira, qual? Essa aqui é a intensificação intensiva, intensificação com adubo, vapor 6 watts por hectare. Seria abaixo da irrigada aquela, né? Abaixo da irrigação. Aqui é sem irrigação e aqui com irrigação. Então, pessoal, quem tem água, tem oportunidade de pôr pivô na propriedade, o potencial de elevação da produtividade, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho um pivô lá, eu tenho um caso lá no VOF, é muito interessante, que ele, na época que a gente estava lá, e ele acertou os manejos, a adubação, e começou a aumentar a capacidade de suporte, né? E tinha uns lotes de animal de desmama e o pivô. E como o pivô tinha 120 hectares, 120 hectares de pasta do lado, vocês não têm ideia do que é. Chegou uma época que nós estávamos com 4.000 bezerros no pasto, no pivô de 120 hectares. Aí o senhor Hamilton, que era o gerente, né? Pô, João, mas não cabe, João. Eu falei, pô, não cabe, senhor Hamilton, tá perdendo. Não cabe na manga. O gado não tinha como ir na manga para beber água e começar, porque era muito gado, entendeu? Então, a intensificação também tem essas particularidades que a gente tem que levar em conta. Mas o resultado é fantástico, né? Mas o principal que eu queria mostrar, eu esqueci desse aqui, né? Esse aqui é um cálculo mais ou menos teórico. Teórico, assim, que na prática é isso mesmo. Até 2 UAs por hectare, você consegue ir sem ter que ter uma estratégia de suplementação para seco, um confinamento ou alguma coisa. Você reserva pasto, dá um proteinado, se vira lá, você ainda consegue. Passou de 2 UA por hectare, se você não tiver uma estratégia para seca de volumoso, aí você já não consegue. Então, esse é um número aqui. Então, até 20, 30% da propriedade dá para ir sem ter uma estratégia de confinamento volumoso para seca. Senão você tem que ter. Por quê? Porque a taxa de lotação vai aumentando muito. Numa pequena área da propriedade cabem muitos animais. Então, o que você faz no verão? Você traz os animais do restante da propriedade para essa área do lado.
A gente tinha um projeto lá do Fernando, lá em Naviraí. A gente tinha 3 tipos de capim lá na propriedade dele. Tinha os pânicos, tinha os brisanta e tinha as braquiárias lá, que a gente usava. As braquiárias eram para judiar, quando vinha de semana, gado de chegada, quando apertava eram as braquiarinhas lá que a gente usava. O que a gente fazia no verão? Colocava todo o gado nos pânicos e as brisantes sobravam para a época da seca. Então ele não tinha muito problema, nunca suplementou, não tinha confinamento, não tinha nada. Ele concentrava o gado no verão nos pânicos e no inverno ele distribuía o que cabia no pânico, que era bem pouco, ele deixava no pânico e o restante ficava no brisantão, que tinha sido vedado durante o verão. Então era a estratégia que ele usava, mas a praxe de lotação não devia ser muito maior que isso. Então, o que eu queria mostrar é isso aqui. Quando você intensifica um pouco da propriedade, olha como a taxa de lotação vai subindo. Aqui irrigado, que é muito maior do estado, e aqui ó, sem irrigação. E qual é a vantagem de você não intensificar a propriedade inteira? Imagina que você está adubando a propriedade inteira no verão. Se o gado saiu do pasto, você joga lá 50, 100 quilos de hélio por hectare, está com 6 o ar, é mais lindo do mundo. Aí dá um treinamento de 20, 30 dias. O que você faz com esse gado? Aí não tem como tirar, o gado rapa o pasto. Aí rapou o pasto, a resposta não é igual. Então começa a complicar. E quando você tem parte da propriedade, você consegue regular isso, consegue estrategicamente distribuir o gado melhor na propriedade. Eu não estou falando que você não deve intensificar a propriedade inteira. Pelo contrário, até acho que é a estratégia correta. Mas, quando você intensifica a propriedade inteira, você tem que ter uma estratégia para a seca definida. Por exemplo, eu vou chegar em maio, junho e vou tirar todo o gado e levar para o confinamento. O meu ou o boitel, não interessa. Eu vou tirar o gado. Então, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Certo? Então... Qual que é a diferença de suporte, João, assim, das águas para a seca? No pasto adubado, bom, de uma maneira geral, né, é assim, é de 2 para 1, mas no pasto adubado é 4 a 5 para 1. No irrigado, você coloca no verão aqui 12 a 15 e no inverno 3. 2, 3. Pô, 2 lá por hectare no inverno é muito gado. Mas para quem estava com 12, com 15, dá um problema danado. E o problema de pasto adubado, mesmo o irrigado, é que, infelizmente, pasto não é matemático, né? É biológico, né? Então, de repente... Mas, João, e esses pastos de integração agora em julho, agosto, setembro, verde? Então, mas quem já formou pasto, quem já formou pasto, sabe que pasto de primeiro ano é fantástico. Você tem pasto verde o ano inteiro, você não judiar. O pasto de integração, ele é esse pasto recém-formado, só que numa área intensivamente adubada, que o cara adubou a soja, adubou o milho. Então, uma maravilha. Segundo ano está normal. Até o segundo ano ainda é bem produtivo. E no terceiro ano, aí vai caindo a produção. O Edinaldo, ele faz integração lavoura-pecuária, que é 2 anos de pasto, 2 anos de agricultura, 2 anos de pasto, 2 anos de agricultura. Porque ele fala que a partir do segundo ano, aí ele teria que ter alguma estratégia de a produtividade começa a cair. Mas os 2 anos ele fala que é... Então, quando o cara faz integração lavoura-pecuária, a agricultura entrega para ele, aí é uma coisa meio uma loucura, né? Porque é diferente. Quando você mais precisa de pasto? De maio a setembro, às vezes até outubro. É quando a integração lavoura-pecuária te entrega os pastos recém-formados. De maio. Então a negócio casa muito bem. O problema da integração lavoura-pecuária é
o início das águas. O cara quer plantar e a época que você está mais apertado de pasto. Aí, mesmo quem é agricultor, proprietário da área, é agricultor, ele vive esse dilema. Porque ele tem que plantar o quanto antes, mas ele também está precisando de pasto, né? Então é complicado. Mas a vantagem da integração lavoura-pecuária é justamente essa. Ela te entrega um pasto de formação nova, altamente produtivo, na época que você mais precisa. Mas eu não conseguiria manter esse pasto igual com uma integração com o animal em si? Não, você consegue. Adubando? No inverno? Não. Eu consigo ter esse pasto verde em julho ou setembro? Não, esse pasto, mesmo aqui, ó, sem irrigação, ele continua verde no inverno. A capacidade de suporte? Mas a capacidade de suporte cai muito. Por causa dos outros fatores. Luminosidade, temperatura. Às vezes, dependendo da região, quanto mais para o sul, você. Não, o contrário. Não estou falando de dia. Estou falando assim, quanto mais para o sul, tem mais chuva no inverno. Quanto mais para cima, a seca é mais definida. Então, nesse intensivo, se der uma chuvinha em junho e julho, e por exemplo, setembro, outubro, aquelas primeiras chuvas, na área intensiva você já tem pasto por um mês que choveu. Num pasto não adubado, às vezes você vai ter pasto depois de 60 dias, depois que começou a chover. Então, a taxa de lotação no inverno desse pasto adubado é bem maior que a do pasto não adubado. Porém, é uma coisa assim, eu vejo muito, acontece isso muito em irrigação. O produtor pensa que ele vai irrigar o pasto e ele não vai ter mais problema com a seca. É o contrário. Quanto maior a sua área irrigada ou intensificada, pior é a sua seca. Mas como isso? Porque é o seguinte, no verão, o pasto irrigado cabe 12 uás. No inverno cabe 3. Qual é a diferença? 9. O pasto não adubado, não irrigado, no verão cabe 2. No inverno cabe 1. Qual é a diferença? Uma, você tem que arrumar comida para uma cabeça por hectare. No outro, você tem que arrumar para 9. Então, quanto mais intensiva a sua propriedade, aqui, ó, quanto mais você caminha nessa direção, quanto maior o seu problema da seca. Agora, se você tiver 5, 10, 20% da propriedade, é o contrário, ajuda, resolve o seu problema da seca. As propriedades assim que a gente começa a implantar o pasto intensivo em modo no primeiro, segundo ano, não sei um ano desse que bezerro está barato, mas aí o cara vê o pastão, bezerro barato, o cara nota a propriedade. Mas normalmente, quando você implanta uma área intensiva, 5 ou 10% da área numa propriedade, a seca dos primeiros anos diminui. O problema de falta de pasto na seca. Por quê? Porque como ele usa muito, o gado vai ter que tudo com pasto adubado no verão, os pastos não adubados, o que vai acontecer? Aquele pasto que você queria vedar, mas nunca veda, porque sempre está precisando de pasto, você veda. Aquele pasto que você queria reservar em final de fevereiro, março, para fazer uma reserva para seca, você vai conseguir, porque o gado está tudo lá no pasto adubado. Então, ajuda estrategicamente, ajuda bastante. Mas quanto maior a sua área intensiva, vai produzir mais capim na seca. Mas o seu problema com a seca é cada vez maior, mesmo aumentando a capacidade de suporte. Então, tem produtor que pensa que vai pôr irrigação para resolver o problema da seca. Não resolve. Pelo contrário, aumenta o problema da seca. Se a gente for intensificar, então tem a época certa, né? Por isso que a gente está falando hoje sobre isso. De março até maio, eu tenho que fazer as minhas amostragens. Por quê? Para dar tempo de eu jogar o calcário cedo. O calcário, ele demora 60, 90 dias para fazer. Agora tem uns calcário filler com 30 dias para fazer. É verdade. Mas quanto mais tempo ele ficar lá na terra reagindo, melhor vai ser o efeito sobre o pH. E precisa de água.
Então, se você de abril, se você jogar de abril a junho, até setembro, outubro, você tem aí quantos meses você vai ter? Você vai ter 10, 12 meses, então, 4, 5 meses, 6 meses até o calcário fazer efeito. Então, é uma tranquilidade, né? Se você for fazer gessagem, joga o gesso junto com o calcário. A fosfatagem é uma vez só por ano. Você vai fazer de outubro até dezembro, né? Áreas grandes, você vai de outubro a dezembro. O ideal é no início, né? O calcário fez efeito, você já pode fazer a fosfatagem. Mas às vezes vai até dezembro, porque atrasa a aplicação do calcário, né? Fósforo é o nutriente que mais perde solos ácidos. Então eu não posso aplicar fósforo em solos ácidos. A potassagem, dependendo da quantidade, eu aplico uma vez só. Dependendo da quantidade, é bom parcelar, né? Principalmente em solos arenosos. Aqui o parcelamento do potássio tem duas estratégias. Eu posso, se for muito potássio que precisa a área, eu faço a cobertura do nitrogênio com 20-0-20. Então eu já jogo nitrogênio e potássio toda vez parcelado toda vez. Agora, se a área não precisar de muito potássio, aí eu posso fazer uma potassagem, né? Jogo um pouco em outubro e um pouco em fevereiro, março. O nitrogênio sempre na saída do gado. Ah, mas e se não estiver chovendo? Não estiver chovendo, dependendo da previsão, você espera. É assim, ó, outra coisa também, o pessoal fala assim, eu vou jogar ureia porque choveu, o solo está úmido. Mas não tem previsão de chuva. A ureia é assim, o máximo de perda de ureia, choveu bem, molhou o solo, aí se aduba, aí abre o solo e fica seco. É quando você mais perde ureia. Por quê? Porque a terra está úmida, você joga ureia, tem umidade para a ureia reagir. Aí ela começa a volatilizar. E aí não chove mais, perde, volatiliza a maior quantidade. Quando menos perde ureia, o solo está seco, está esturricado, você joga ureia. Ela, como não tem umidade, ela não reage. Aí chove em seguida. Aí aproveita o máximo de ureia. Então, normalmente o produtor choveu, eu vou adubar. Não, é o contrário. Vai chover, eu vou adubar. É isso que seria o correto. E após o pastejo. Pessoal, isso aí, não posso. Faz uns 5 dias que o gado saiu, não tem problema. É o seguinte, o capim ele cresce de duas formas. O nitrogênio, ele faz efeito nas duas. Como que o nitrogênio influencia o crescimento do capim? De duas formas. Primeiro, número de perfilhos. O que é número de perfilhos? É brotos. Se você jogar nitrogênio antes do capim perfilhar, isso ocorre até 7, 10 dias. Quer dizer, uma semana. Ele vai perfilhar mais. Ou seja, vai ter mais brotos para crescer. Então, quanto antes você jogar o nitrogênio, mais o nitrogênio vai influenciar na brotação e no crescimento desse perfilhamento. E aí o pessoal mediu tudo, dá em torno de 30%. Não é 30%, é bastante, ainda mais no pasto produtivo. Aí, depois o nitrogênio faz o quê? Cada broto desse crescer mais. Então é crescimento de perfilhos. Então, como que o nitrogênio vai aumentar a produtividade do capim? Mais perfilhos e perfilhos maiores. Se você demorar para jogar o nitrogênio, você só vai ter perfilhos maiores, mas vai ter menos perfilhos. Tem estratégias de manejo também para você mudar o perfilhamento, mas do nitrogênio é isso, tem que jogar imediato. Quanto mais próximo da saída do gado, melhor vai ser. Sulfato de amônio. Por exemplo, se você precisa de enxofre na área, você pode usar algum adubo que tem enxofre. Por exemplo, sulfato de amônio. O sulfato de amônio é a melhor fonte de N. É melhor. Volatiliza menos, lixivia menos, tem enxofre, mas é o mais caro produto de N. Eu gosto muito de usar, tem no mercado um adubo, chama 320000.
que ele é metade ureia, metade sulfato de amônio. Então, você joga esse 320000, ele tem o enxofre e tem o nitrogênio mais barato. Normalmente esse produto é mais barato que o sulfato de amônio e você consegue subir. Ou usa gesso, né? E gesso, aí tem enxofre, a fonte mais barata de enxofre é gesso. É assim, ó, o nitrogênio, a fonte mais barata é a ureia, mas é a que mais perde. Aí a gente tem hoje a ureia protegida, que aí já perde pouco, então já fica interessante. O nitrato volatiliza pouco, mas lixivia bastante. Então, por exemplo, esse ano, 2023, foi um ano que perdeu muito nitrato, porque choveu muito, lixivia, leva para baixo o nitrogênio. Num ano meio seco, você joga lá o adubo, aí dá sol, aí a ureia perde mais. Então, assim, a grosso modo, o 3200 ele é intermediário entre a ureia e o sulfato. Então você tem que ver. O ideal era você ter na propriedade 2 fontes de N, né? Se o tempo está bom, está chovendo bastante, você não usa nitrato. Se o tempo não está tão bom assim, não está chovendo, está chovendo bastante, aí não está chovendo demais, está chovendo bem, mas não está chovendo de lixiviar, aí você pode usar o nitrato, né? Então tem que ver essas estratégias. Professor, pensando em áreas já estabelecidas nesse processo de intensificação, se preocupa ali a calagem agora nessa época, tem muita fazenda, também no Mato Grosso do Sul, que eles usam o mata-broto como uma forma de controle de planta daninha. Seria interessante aplicar esse calcário antes do mata-broto, pensando na baixa probabilidade dele, ele descer no solo, ou não teria diferença? Não, veja bem, o mata-broto, você normalmente faz quando? No final do ano, nas águas. Nas águas. Então, pensando que ele vai desestruturar o solo. Se você aplicar o calcário antes de passar o mata-broto, você vai ter uma incorporação melhor desse calcário. Não vai ser muito uniforme, mas vai ter. Então é interessante e vai ter bastante tempo para ele fazer efeito. Agora, se você está pensando nesse verão... Não, pensando a longo prazo, né? Poderia fazer essa aplicação no final da seca. Então, mas o problema do final da seca é o problema do mata-broto, você tem que ter umidade ideal no solo. Não, eu falo aplicar o calcário quando tiver umidade e entra no mata-broto. Então, mas aí ia ser uma estratégia. Se você for adubar essa área, quanto antes você jogar o calcário é melhor. E não vai atrapalhar nada o mata-broto. Você joga em junho e passa o mata-broto em novembro, não tem problema, não vai atrapalhar nada. Só que o calcário é o seguinte, deixa eu contar para vocês como é que chegaram a conta que calcário com 60 dias faz efeito. O pessoal fez um experimento lá na Exalc, em vaso, pegou calcário, misturou com a terra, botou lá no vaso. Aí todo dia o cara ia lá e media o pH. Aí no outro, colocava água e tal. Aí foi, todo dia ia lá e media o pH. Aí chegaram à conclusão que com 60 dias estava corrigido. Mas como era a condição? Ideal. Certo? Então tinha uma condição, o cara misturou o calcário com a terra e colocou lá no vaso e todo dia ia lá medir o pH. Então veja bem, vocês sempre têm que pensar assim, numa condição ideal, até 30 dias às vezes, esses calcário filler, o solo já está corrido, se fizer a aplicação adequada, chover bem, tudo ideal, ele com 30 dias o solo está corrido. Mas a gente tem que pensar que quanto antes, porque o calcário, se você jogar calcário na quantidade correta, ele não vai ficar, em setembro o pH está corrigido, quando foi em fevereiro já começou a diminuir, não é assim, entendeu? Então ele vai ter um período longo de ação. O calcário ele tem um residual muito grande no solo, então quanto antes você jogar, melhor para você ter esse efeito que você
deseja do solo. E, assim, pessoal, o calcário é a relação benefício-custo melhor que tem. Porque sem ele as outras coisas não funcionam, né? A não ser o fosfato natural reativo, que em solo um pouco ácido ele funciona ainda bem. Então, veja bem, quando o solo é muito ácido, até só calcário dá resposta. Então, nunca esqueço do calcário, e o calcário, quanto antes, melhor por causa desse problema que eu tive. Bom, o que eu tinha para falar é isso aí. Agora, o nosso GTE, né, grupo de troca de experiência, então agora estamos aí à disposição para pergunta ou para dúvidas, né? Então, pessoal, o que eu queria deixar para vocês é que existem dois caminhos a serem seguidos. Um mais intensivo, que você vai fazendo em módulo, e um mais gradativo, que você vai fazer a propriedade inteira, mas menor. Então, os ajustes de manejo são mais fáceis, né? Mas o investimento no fim vai ser praticamente o mesmo, né? Então, a qual que eu vou gastar menos? Por hectare, se você fizer a longo prazo, você gasta menos. Mas por produção, é praticamente se equivale. Eu fiz uma análise econômica uma vez com um cliente, e tanto faz você ir por um caminho como você ir por outro, no fim, chega junto. A relação benefício-custo é igual. O que você tem que ver é qual que se adequa melhor ao seu sistema. Sobre investimento, mês passado eu vi nós fomos parar, eu visitei um cara lá que ele tinha um fazendamento com 9 hectares, adubou e plantou em área. Qual que era a bronca dele? Ernesto, eu estou socando, estou aumentando a rotação nos piquetes, estou aumentando a rotação, e o gado não vai no fundo do piquete. E era um piquete 900, de 9 hectares, só que ficou meio comprido, ficou uns 550 metros de comprimento. Que já passou o limite, né? Cara, assim, meto boi, e eu não quero roçar. Eu gastei dinheiro para fazer aquele capim, eu quero que ele vire né, carne, não. Então, assim, esse é o problema de investir e não colher. Então, isso aí, pessoal, é um problema. Então, por isso que a gente fala que tem que fazer em módulo gradativo. Vai fazendo cada um. Porque, assim, é melhor aprender em 5% da área do que aprender em 50% da área. Então, eu acho assim, é melhor você fazer 5% da área. Se errar, é 5% da área. Pessoal, então, tem perguntas? Senão a gente vai ficar à vontade, eu estou aí, a gente vai trocar. Os vídeos de construção com calcário cada 2 anos, o que você acha? Ou é todo ano? Não, é assim. Numa área intensiva, você tem que fazer análise todo ano. Você não necessariamente vai fazer calagem todo ano. Por quê? Como você está colocando muito adubo, muito nutriente, e quando o solo está, as suas perdas de adubo são grandes, então você tem que fazer análise todo ano. Se o pH, se o V% estiver abaixo de 70, 65, você tem que jogar calcário, aplicar calcário. Por quê? Porque senão você vai perder adubo. Porque é o seguinte, pessoal, ó, essas plantas forrageiras que está acostumado a trabalhar, o V%, ou seja, a acidez do solo para elas é em torno de 5, V% 50, algumas 60. Só que é o seguinte, no V% 50 ou 60 de V, que é um pH entre 5 e 5,5, você perde muito adubo. Então, numa área intensiva que você aduba bastante, olha o contrassenso, você está jogando calcário para não perder adubo. Não é porque a planta precisa. Essas forrageiras locais, o V% de 50, 60, elas chega a 90% da produtividade máxima. Mas aí por que tem que
aplicar tudo. Agora, na área intensiva, você joga nitrogênio todo ano. Nitrogênio acidifica só. Então, tem tudo. Agora, por exemplo, numa área mais extensiva, que você não joga tanto nitrogênio, você pode jogar com carboidrato a cada 2, 3 anos. Pessoal, então, obrigado pela presença de todos. Queria agradecer aqui, né, nossos apoiadores, a Olívio, o Meise, tá aí, a Liane, a Soesp, a Alto Brasil, nós, Massa Forte, o GPS, o Abraçoria, a Coima, a Premix, a Lelosul, o Tênis Clube, a Raposo Pneus, o GPV, a Ciclope Prêmio Vale, o Bandir, Bolos da Meia, que contratou um prêmio para nós, né? E o Boitel Chaparral. Obrigado pela presença. Olha,